Essa é a minha última contribuição em relação ao jogo Flamengo e Bayern. Eu vi muitas análises sensacionalistas saindo depois do jogo, muitas contra o Flamengo, né? Foi um amasso do Bayern, o Bayern acelerou quando quis, e outras, o Flamengo jogou de igual para igual, e eu acho que nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? É o meu perfil, inclusive, aqui nas redes sociais. Eu sei que não é o perfil que agrada a todo mundo, que tem muita gente que quer ver o sensacionalismo, mas não é o que eu sei fazer. Então vou dar minha última contribuição sobre aquilo que eu acho que foram as análises e trazer aqui alguma reflexão, inclusive baseada em números. Muita gente trouxe a ideia de que o Flamengo jogou de igual para igual. Não é de igual para igual, né? O próprio Felipe Luiz falou na coletiva que o Bayern é um colosso. Eu acho que a grande diferença é individualmente. Quando a gente olha posição por posição, o nível de assertividade que chegam os atletas para cada indicador de desempenho, há uma diferença. Mas do ponto de vista coletivo, do ponto de vista de dinâmicas, que acho que são coisas diferentes, aí eu acho que tem bastante jogo. Então não era um 90-10 para o Bayern, como muita gente falou, mas também não era um 50-50. Vamos fechar aqui num 65-35, num 70-30. Rafa, mas você falou que era acessível, o Bayern era acessível ao Flamengo. Sim, o que significa a palavra acessível? É aquilo que eu posso acessar, ou seja, é aquilo que está ao meu alcance. Não quer dizer que vai ser fácil, que eu vou amassar os caras, que eu sou o favorito, significa que é possível, né? Então é nesse sentido. E os números do jogo nos ajudam a entender que eu estava certo, era acessível. Se liga. Então levantei alguns dados que nos ajudam a entender como é que foi o jogo, né? Aqui tem mais de 30 dados para vocês entenderem. Então vamos lá. Ataques posicionais. Tá aparecendo aqui na tela em algum lugar. Ataques posicionais. O Flamengo fez 52 ataques posicionais no jogo. O que é ataque posicional? É aquele ataque elaborado, que a bola circula mais de um corredor para o outro, que a manobra ofensiva demora um pouco mais de tempo. O Flamengo começou 52 e o Bayern começou 59. Tá ali muito próximo. Mas ataques posicionais que geraram finalização. O Flamengo 7, o Bayern 4. Que significa que o Flamengo teve 13%, que é um número... Ataques posicionais que se tornam finalização acima de 10% é ótimo. Então o Flamengo teve 13, o Bayern teve 7. Quantidade de passes no jogo. O Flamengo fez 500 passes no jogo, né? Passes tentados. O Bayern fez 477. Então o Flamengo teve mais oportunidade de tentar passe. Passes precisos, 447 do Flamengo, 418 do Bayern. Passes chaves, 3 do Flamengo, 1 do Bayern. Passes dentro da área, 22 do Flamengo, 16 do Bayern. Passe dentro da área precisos, 13 do Flamengo, 8 do Bayern. Posse de bola em tempo total. O Flamengo teve 25 minutos e 35 segundos de posse de bola tempo total. O Bayern teve 25,03. Posse de bola em percentual, 51% do Flamengo, 49% do Bayern. Tempo médio da posse de bola, 18 segundos para cada uma. Quantidade de posse de bola, ou seja, quantas vezes a equipe teve a oportunidade de iniciar uma posse de bola. 86 do Flamengo, 82 do Bayern. Pessoal, ou seja... Rafa, mas a posse de bola, a quantidade de vezes que entra em ataque posicional não quer dizer muita coisa. Não quer dizer muita coisa se eu escolher jogar baixo, se eu escolher jogar num bloco baixo e querer sair em transição. Se eu tenho um adversário que quer ter bola e eu também quero ter bola, a posse de bola conta. Ou seja, é um indicador estatístico de quem foi melhor naquilo que era um objeto de desejo do jogo, que era ter a posse da bola. Ou seja, se o Bayern de Munique quer ter bola, se o Bayern de Munique quer ter o controle do jogo a partir da posse da bola, e o Flamengo também, aqui entra um, entre aspas, vencedor nesse indicador de desempenho, nesse indicador estatístico melhor, que é quem conseguiu ter mais bola. Quem conseguiu ter mais bola no jogo é o Flamengo. E aí tem um argumento que é muito comum. Rafa, mas o Bayern escolheu baixar o bloco e defender baixo para se poupar, para querer sair em transição. Por que ele não faz isso na Bundesliga? Por que ele não faz isso na Champions League? Os números do Bayern na Bundesliga e na Champions League beiram os 70% de posse de bola, mesmo em jogos em que ele está vencendo. A quantidade de passes trocados, quase nunca, eu tô para te dizer que nunca nessa temporada, foi inferior ao adversário. O Bayern sempre trocou mais passes que o adversário nessa temporada inteira. Eu não tenho os números de cabeça, mas provavelmente o Flamengo tenha sido o primeiro adversário na temporada, não tenho certeza disso, que tenha trocado mais passes que o Bayern no ano. Então, ou seja, o Flamengo é especial. Contra o Flamengo, o Bayern escolheu fazer diferente daquilo que ele faz sempre. Não, né, pessoal? Tem mérito do Flamengo aí, né? O Flamengo conseguiu impor ao Bayern uma situação que é desconfortável a ele, que é fazê-lo obrigatoriamente baixar bloco, tentar defender mais área, porque o Flamengo é uma equipe muito boa, muito legal de ver do ponto de vista de dinâmica de posse de bola. A primeira e segunda fase de construção do Flamengo é nível primeira prateleira da Europa. Eu já falei isso antes e fui achincalhado aqui. E até em relação aos dados de bolas perdidas e recuperadas, eu fiquei surpreso quando eu vi os números. A quantidade de bolas perdidas no jogo foi igual das duas equipes.
A diferença é que o Flamengo perdeu 2 bolas a mais no próprio campo do que o Bahia. Então o Flamengo perdeu 14 bolas no próprio campo, o Bahia perdeu 12, né? Então aqui tem uma diferença. Bolas recuperadas, o Flamengo recuperou mais, 39-35. Bolas recuperadas no campo do adversário, 12-9. O Flamengo, por mais que tenha perdido mais bolas no próprio campo, recuperou mais bolas no campo do adversário. Bolas recuperadas em até 10 segundos. Quem foi que recuperou mais? Igual. Ou seja, perdi a bola, eu tenho até 10 segundos para recuperar. Quem conseguiu ser mais efetivo nesse sentido? Foi igual, Flamengo e Bahia. Qual que é a grande diferença aqui? E eu vou até dar crédito, né? O Vitor Sérgio Rodrigues falou isso e eu concordo muito. A grande diferença aqui está na capacidade de punir o adversário quando recupera a bola próximo da baliza dele. Ou seja, o Bahia perde a bola próximo do seu próprio campo, o Flamengo consegue recuperar a bola próximo da baliza do gol do Bahia e não é efetivo. Não consegue transformar aquela recuperação da posse de bola em machucar o adversário, em causar dano, em gol. O Bahia não. O Bahia é extremamente efetivo. Se ele recupera a bola perto da baliza do adversário, ele vai entrar em situação de finalização e aquela finalização vai dar gol, vai dar perigo se não for gol. Então, aqui tem uma diferença. E essa diferença é importante que seja mencionada, porque talvez aqui esteja a grande diferença entre as duas equipes, talvez seja um símbolo de diferença entre o futebol sul-americano e europeu. O nível de eficiência, não sei se a palavra certa é eficiência ou eficácia, mas enfim, vou tratar os dois como sinônimos. O nível de eficiência que uma equipe europeia tem nesses momentos do jogo. Ela é muito... dificilmente toma decisão errada em último terço. Já falei sobre como isso é problemático no futebol brasileiro. A gente toma muita decisão errada entrando no último terço. Isso é festival. Cognitivamente, parece que os atletas lá, eles atingem um nível que a gente não consegue oferecer para os nossos atletas aqui, que tem teto para chegar, mas a gente não consegue oferecer. Quando eu digo cognitivamente, eu estou falando do ponto de vista de tomar boas decisões no jogo, tá, pessoal? Só para deixar isso claro. Eles tomam melhores decisões lá, então eles precisam de menos para fazer aquilo que a gente precisa de mais para fazer. E para mim, essa é a diferença. O Flamengo, estatisticamente, do ponto de vista de recuperação da bola próximo da baliza do adversário, tempo para recuperar a bola, o jogo foi pau a pau. O que o Bahia é mais eficiente. E um outro ponto que eu quero trazer de números aqui, que aqui sim, para mim, tem um sobressalto do Bahia em relação ao Flamengo, mas tem um sobressalto do Bahia talvez em relação a qualquer outra equipe do mundo, sobre o Manchester City, sobre o Paris Saint-Germain, que é a maneira como o Bahia pressiona alto. É insano o que eles fazem, é um nível muito alto. Talvez o Bahia seja a melhor equipe da Europa fazendo isso. Melhor que City, melhor que Arsenal, melhor que Paris Saint-Germain. Eu acho essas equipes que eu acabei de mencionar, do ponto de vista geral, melhores que o Bahia. O Bahia não tá no mesmo nível, na mesma prateleira, na minha opinião. Mas nesse quesito específico, o Bahia é fenômeno, que é a maneira como ele consegue ser efetivo, como consegue ser agressivo, intenso em bloco alto, pressionando. Então vamos lá, pressões da equipe no geral, independente da altura do bloco, 27 para o Bahia, 22 para o Flamengo. Pressão bem sucedida, 14 do Bahia, 9 do Flamengo. Pressões altas, 25 do Bahia, 14 do Flamengo. Observe, das 27 pressões que o Bahia fez no geral, 25 foram em bloco alto. Das 14 pressão bem sucedidas da equipe no geral, 13 foram em bloco alto. É muita coisa. Contra pressão alta bem sucedida do Bahia, 13, e do Flamengo, 6. É uma distância muito grande. Então aqui sim tem uma diferença muito grande do Bahia. Se eu perguntar a minha opinião, o Bahia não é uma equipe do mesmo nível, do ponto de vista de complexidade daquilo que faz com a bola, do Paris Saint-Germain, do Arsenal, do Liverpool, do Manchester City. Não é, ela tá um degrau ou 2 abaixo. Então, tinha jogo. Como teve jogo? Eu falei sobre os 2 gols terem condicionado o jogo, principalmente o primeiro, e era sobre isso aqui. É impossível imaginar uma vitória do Flamengo, é impossível imaginar um empate, um outro resultado, com esse nível de competitividade nos momentos com bola que o Flamengo teve. Claro que não. É óbvio que não. Negar isso é negar os números, é negar o que foi o jogo, né? Quem viu o jogo sabe que o Flamengo teve determinados momentos ali do jogo, domínio, empurrou o Bahia para defender mais baixo. Então não era impossível pensar no Flamengo ganhar o jogo dentro desse cenário. Agora, quando tu toma 2 gols em 10 minutos, tu condiciona o jogo para que tua posse seja mais acelerada, para que tu não elabore a tua organização ofensiva da maneira natural como tu elaboraria. Eu acho importante mencionar o primeiro gol, porque o primeiro gol, na minha opinião, tem uma falta no Pulgar. E na minha opinião, o primeiro gol, ele tem ali uma questão que é o escanteio que gera o primeiro gol. Talvez não tenha sido escanteio, talvez tenha sido falta no Rossi. Então o primeiro gol condiciona muito. E aí você tem uma equipe do lado de lá que é individualmente, não coletivamente. Coletivamente eu não acho, muito honestamente, com todo respeito ao trabalho do Company. Individualmente, o jogo que o Stanisic fez ontem é de manual, pô. O Stanisic fez com o Wesley ontem é de manual. O jogo que o Harry Kane fez, a temporada, né, as temporadas que o Harry Kane faz são absurdas. Ele não erra.
a finalização na entrada da área é gol, não tem conversa. Não tem bola na trave, não tem bola pra fora, não tem erro de domínio, não tem mau ajuste do pé na bola, é caixa, meu amigo. Então quando você joga contra esse nível de adversário, você não pode cometer esse perfil de erro que o Flamengo cometeu. Agora, se o Flamengo não toma o primeiro gol, por exemplo, talvez, essa palavra é muito importante para depois não dizerem que eu disse que o Flamengo ganharia o jogo se não tivesse tomado os 2 gols, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que talvez a história do jogo fosse diferente. E não é impossível pensar, não é impossível projetar uma vitória do Flamengo nesse cenário. Também não quer dizer que o Bahia não teria sido efetivo de outras formas no jogo. Muito provavelmente o Bahia poderia ter sido efetivo de outras formas. Porque da mesma maneira que o placar condiciona o jogo para o Flamengo, também condiciona o jogo para o Bahia. O Bahia precisa correr menos risco, precisa arriscar menos, não vai sair uma bola em transição podendo perder a bola, talvez faça uma manutenção maior da posse, eu tento fazer, porque não conseguiu uma manutenção maior da posse. Então, o jogo condiciona para os dois lados. Isso significa dizer que o Bahia não teria outros argumentos, outras ferramentas para causar dano ao Flamengo? Não é isso que eu estou dizendo. Mas talvez a história do jogo fosse diferente. Enfim, é isso. Vamos fugir do sensacionalismo. O Bahia não é o PSG com bola, tá? Com bola, importante dizer isso. Porque tem muita gente que tem dificuldade de interpretação de texto. O Bahia não é o PSG, não é o Manchester City, não é o Liverpool, não é o Arsenal com bola. O Flamengo tinha condições de alguma maneira igualar o jogo. Não seria fácil. Não era o óbvio, não era o evidente, não era o favorito. Mas também não era um jogo de 99% de chance de um e 1% para o outro. Como a gente viu aqui que os números nos disseram, talvez quem viu o jogo com alguma imparcialidade percebeu isso durante o jogo. Que existiam argumentos, condições do jogo ter sido diferente. Ninguém toma 2-1, ninguém que é tão superior deixa o jogo ir para um 2-1 e tá tudo bem. Ninguém que é tão superior deixa o jogo ir para um 3-2 e tá tudo bem. Então, se você puder evitar chegar nessa condição, tenha convicção. Falo isso com alguém que trabalha com um jogador de alto nível, um jogador que está jogando contra o Bahia. Se eles quiserem, me fugiu a palavra aqui. Se depender deles, eles não vão deixar essa situação acontecer, como aconteceu no jogo. É sinal de que teria jogo ali. O Flamengo iria ganhar o jogo? Não, mas 99% a 1 também não era. 70-30, 75-25. Roda ali.